Olá, de volta com o nosso Boa Noite Investidora de quarta-feira, dia 19 de dezembro. E eu começo lembrando que o dia hoje foi dominado no plano doméstico pelo lado político, com a decisão de Marco Aurélio Mello com respeito a suspender a prisão em segunda instância, e no plano externo com a expectativa dos investidores ao longo de todo o dia da decisão do Fed sobre política monetária e taxas de juros. Ainda assim, foi um dia que começou e quase terminou positivo e de recuperação, com o petróleo subindo forte no mercado internacional e também com um acordo entre a União Europeia e a Itália sobre aquele orçamento deficitário em 2,04% do PIB, e esse acordo trouxe maior tranquilidade e fez as bolsas da Europa, todas elas, fecharem em alta ao longo do dia. Isso mesmo considerando todos os problemas relacionados ao Brexit, inclusive a declaração de Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, de que a saída do Reino Unido sem um acordo será uma catástrofe absoluta. E Theresa May quer votar no Parlamento no próximo dia 21 de janeiro, mas há dúvidas se tem os votos suficientes para aprovar aquele acordo feito com a União Europeia. O Fed, como previsto, elevou a taxa de juros para o patamar entre 2,25% e 2,5%. O comunicado não foi tão explícito no que diz respeito aos passos futuros. Os mercados oscilaram bastante e certamente ainda vão oscilar muito até o fechamento às 19 horas, horário de Brasília. Mas logo em seguida tivemos declarações, uma coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, e notou, segundo ele, sinais já de desaceleração na economia americana. Aliás, o próprio comunicado fala em PIB caindo no ano de 2019, reduzindo em relação a 2018, 2020 também, mas com inflação baixa e mercado de trabalho, taxa de desemprego muito baixa. Então, Jerome Powell vê sinais, mas ao mesmo tempo diz que a manutenção de altas graduais seria o mais recomendável. A Arábia Saudita, por sua vez, disse que quer equilibrar o preço do petróleo, oferta e demanda no mercado internacional ao longo dos primeiros meses do ano de 2019, e isso provocou uma elevação do preço do petróleo, chegou a estar subindo mais de 3% ao longo do dia. E aqui, como eu disse, Marco Aurélio suspendeu a prisão em segunda instância, e isso abre a possibilidade de soltura do ex-presidente Lula, que, aliás, entraram com pedido 48 minutos após a decisão de Marco Aurélio. Então, isso pode acontecer, a PGR diz que vai recorrer, o pessoal da Lava Jato deu uma coletiva dizendo que isso acaba com a Lava Jato, o plenário está em recesso a partir de amanhã, e quem pode decidir isso é o presidente ministro Dias Toffoli, que é que vai ficar de plantão durante o Natal. Outro fato que aconteceu no final do dia de ontem, Rodrigo Maia, presidente em exercício, já que Temer estava viajando, sancionou aquela pauta-bomba aprovada no Congresso de transgredir a lei de responsabilidade fiscal os municípios quando for para pagamento de servidores públicos. Então, um quadro bastante ruim do lado político para o Brasil, principalmente no que diz respeito à governabilidade e expectativas que são colocadas no colo do novo presidente. Resumo do dia, faltando ainda o call de encerramento, a Bovespa caía para o campo negativo, 0,06 negativo, índice em 86.556 pontos. O Dow Jones, faltando ainda uma hora para encerramento, também passava ao campo negativo em queda de 0,74%, ele que estava subindo mais de 1% ao longo do dia. Nasdaq também em queda de 1,87%. Petróleo WTI fechou um pouco mais cedo, fechou em alta de 2,01% em Nova York, vai cotado a $47,17. Euro negociado em alta em relação ao dólar a 1,139 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,79%. Por aqui, depósitos interfinanceiros em dia de queda da taxa de juros.
Dólar por aqui, encerrando em queda de 0,39%, moeda americana cotada R$ 3,89, mas ao longo do dia chegou a bater R$ 3,86 alto. Na agenda de amanhã, dado mais importante por aqui é o relatório trimestral de inflação referente a dezembro, e vamos ter também uma coletiva, mas é mais uma coletiva de final de ano, de despedida de Ilan Goldfein do Banco Central. O Banco Central inglês, o BOE, faz a sua decisão sobre política monetária, deve prolongar um pouco tudo em função das incertezas globais. E nos Estados Unidos vamos ter um índice de atividade de Filadélfia do mês de dezembro, os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior e o índice de indicadores antecedentes do Conference Board referente ao mês de dezembro. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos uma boa noite e eu aguardo vocês amanhã bem cedo aqui para o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.